Oi, povo de Deus, boa tarde. A pessoa tá com a carinha assim toda limpinha, ó. Mas é assim mesmo. É exatamente dessa forma que não dá para demorar e eu preciso compartilhar, né? Algumas coisas de Deus que tá borbulhando aqui no meu coração. E hoje o Senhor me fez parar e ter um tempo lindo realmente com Ele, como Ele sempre faz. Mas hoje foi algo muito forte, algo sobrenatural. E eu não posso deixar, é fato, de compartilhar isso com vocês. E ele me fez ir ao livro de Apocalipse e eu comecei a ruminar, a ler o capítulo 10 do livro de Apocalipse. Foi muito forte porque ele falou grandemente comigo. E eu sinto a necessidade de compartilhar isso com vocês porque muitas vezes nós passamos por ajustes, né? Passamos por alinhamento nas nossas vidas. E muitas vezes nós não entendemos o porquê de coisas que estão nos forjando, estão recomeçando, fazendo-nos crescer e amadurecer mais. Mas uma coisa eu digo para vocês: Deus, ele é maravilhoso. Ele conhece o nosso futuro. E ele sabe que coisas lá na frente que precisamos viver, precisa que hoje, no presente, seja alinhado, seja ajustado. Mas o que eu achei lindo foi porque isso que está no capítulo 10 do livro de Apocalipse me fez entender que muitas vezes nós precisamos realmente parar. Nós precisamos ouvir a direção de Deus. Nós precisamos entender que existe um tempo de nos aquietarmos e não fazer aquilo que nós achamos que temos que fazer. E sim realmente parar, escutar a voz do nosso interior, escutar a voz do Espírito e nos alinhar àquilo que é da vontade e do princípio de Deus para as nossas vidas. Porque coisas no reino espiritual estão para se cumprir, né? Como diz em Apocalipse 10, no versículo 7, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá. Então, o propósito de Deus para a tua vida não vai demorar em se cumprir. E muitas vezes precisamos sim parar e nos aquietar. Como está lá, que eu achei muito interessante. E a gente vai ler do versículo 4 do livro de Apocalipse, no capítulo 10, da Bíblia NVT, que é a nova versão transformadora que eu acho o máximo. Fala assim: no momento em que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Mas ouvi uma voz do céu que disse: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões disseram, e não as escreva. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Não haverá mais demora, disse ele, quando o 7º anjo tocar sua trombeta. O plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas, e não só os profetas, os seus servos. Aqueles que estão posicionados em Deus, aqueles que estão alinhados ao propósito de Deus. Tudo se cumprirá. Deus falará o segredo mais oculto. O que está guardado no coração dele, na mente dele, é aqueles que estão posicionados. E muitas vezes
Deus nos pede para parar. Deus nos pede para deixar de fazer. Deus nos pede para nos aquietarmos e escutar aquilo que é da vontade dele para as nossas vidas. E mais fortemente, no versículo 8, a palavra de Deus diz: a voz do céu falou novamente comigo. Vá e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi um livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E isso de uma forma muito forte falou comigo. Foi algo que realmente borbulhou no meu coração. Quando o Senhor disse: ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Precisamos pegar a palavra, precisamos comer a palavra, precisamos deixar a palavra ruminar dentro de nós de uma forma tão poderosa, ao ponto de nos transformar, ao ponto de nos confrontar. Ela desce doce, ela desce suave, mas quando entra dentro do nosso estômago, parafraseando, quando a alma, o corpo e o espírito começam a entender literalmente aquilo que está aqui na palavra de Deus, começa muitas vezes a ser amargo. Eu vejo esse amargo como um confronto daquilo que existe em nós que ainda não está alinhado com a palavra de Deus, que ainda não está alinhado com os princípios do Senhor. E que esse amargo é para que nós possamos crescer, é para que nós possamos amadurecer. Porque a palavra de Deus, ela entra doce mesmo. Ela entra como mel. É muito fácil para nós estarmos sentados numa igreja, ouvirmos ministrações maravilhosas, ouvirmos louvores maravilhosos e simplesmente ouvir. Mas há uma grande diferença em não só entrar como mel, mas deixar essa palavra transformar. E muitas vezes esse transformar é amargo. Porque o crescimento dói. Sermos maduros muitas vezes dói. Crescermos espiritualmente para fazermos aquilo que é da vontade de Deus para as nossas vidas, muitas vezes dói. Então, é fácil. É fácil escutar um louvor, é fácil sentar numa igreja, é fácil colocar uma bunda na cadeira, dessa expressão que eu vou usar, e ficar lá escutando. Mas muitas vezes não é fácil deixarmos o poder transformador dessa palavra transformar as nossas vidas. Mas quando nós nos posicionamos, quando nós deixamos essa palavra transformar e sermos chamados verdadeiramente para aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, é extraordinário. Mesmo que doa, sabemos que fomos chamados para algo. Sabemos que existe um propósito e uma chamada de Deus para nos tornarmos literalmente pessoas autênticas. Porque o Senhor, Ele nos chamou para sermos autênticos, para sermos exatamente aquilo que sabemos que somos, para sermos exatamente aquilo que Ele nos chamou para ser. E quando a gente começa a alinhar coisas em nós, quando nós começamos a tentar ajustar com o poder da palavra, com o aperfeiçoamento e o poder do amor do Espírito Santo, a ajustar aquilo que está na palavra com o que exatamente nós somos, muitas vezes isso traz dor. Muitas vezes é amargo. Mas quando nós nos deixamos
é extraordinária. E eu, hoje, sei o que é viver essa transformação. Às vezes parece ser uma crise existencial, mas o Senhor nos chama a fazer aquilo que é da vontade dele para as nossas vidas. O Senhor nos chama para ser autêntico. O Senhor nos chama para viver posicionados, para que Ele possa realmente nos levar a viver a vontade dEle aqui na terra, deixando que esse poder transformador nos faça viver a boa e a perfeita vontade dEle. E como está escrito lá em 2 Coríntios 6:3, que precisamos viver de forma que ninguém tropece mais por nossa causa, nem tenha motivo mais para nos criticar, ou criticar o nosso ministério, ou criticar aquilo que somos, ou criticar o nosso chamado, mas que possamos viver de forma que levantemos pessoas, que possamos viver de forma que o amor de Deus resplandeça em nós e que através de nós pessoas sejam tratadas, curadas, pessoas sejam amadas, que através de nós possamos ser luz para muitos. Para que assim como está lá em Apocalipse 10, no versículo 11, possamos sim ir pregar o Evangelho e profetizar, prontos naquilo que o Senhor nos chamou para ser. Depois de deixar essa palavra entrar doce, e mesmo que caia ao nosso estômago amargo, nos deixemos ser transformados pelo poder sobrenatural dela. E é isso que eu declaro sobre a vida de vocês. Que vocês consigam ler essa palavra não mais com os olhos de vocês, mas com os olhos de Deus, através de vocês. E que o poder revelador, e que o poder transformador, e que o poder sobrenatural dessa palavra alinhe e ajustem a vida de vocês de uma forma sobrenatural, para que vocês possam levar o poder, o amor e a luz de Deus através de vocês em nações, em povos, aonde quer que o Senhor os chame. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês e que vocês possam viver aqui na terra, como nos céus, tudo aquilo que Deus designou, tudo aquilo que Deus os chamou para ser. Que vocês possam, de uma forma sobrenatural, entender os segredos mais ocultos de Deus e fazer exatamente aquilo que Ele os chama, se movendo pelo poder dEle e desejando cada vez mais, buscando cada vez mais o reino e a justiça, para tudo aquilo que precisa ser transformado, para tudo aquilo que precisa ser alinhado e ajustado, sejam em vocês, mesmo que vocês precisem parar, mesmo que vocês precisem se aquietar por um tempo, para que vocês vivam as maravilhas de Deus aqui na terra, de forma alegre, em paz e provando do extraordinário dele, porque para isso que ele nos chamou. Não para termos uma vida ordinária, mas para termos uma vida extraordinária. Que Jesus abençoe grandemente vocês. Fica na paz do Senhor. Shalom.